Nós estamos estudando o Sermão do Monte e chegamos ao capítulo de número 6, verso 25 a 34, um texto muito conhecido que trata da ansiedade. Eu quero meditar sobre esse texto e sempre é um desafio expor um texto muito conhecido como esse, mas tenho certeza que Deus vai edificar-nos dessa noite mais uma vez com a sua palavra. Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. E nessa meditação de hoje, a nossa leitura da Bíblia será um pouco diferente. Por isso eu quero pedir que você abra a Bíblia e deixe ela aberta aí, porque nós vamos lendo aos poucos os versículos e à medida que vamos lendo, vamos expondo o texto. E a palavra do Senhor começa então assim: por isso vos digo. Por isso vos digo. E a palavra por isso é importante porque ela mostra para nós que o que vai ser dito está relacionado com o que já foi dito. Assim sendo, o sentido é, uma vez que os tesouros terrenos são transitórios e não podem satisfazer nossas almas, uma vez que descansar o coração neles, viver em favor deles, leva-nos a perder as riquezas do céu. E visto que o anseio pelas riquezas terrenas, eles ofuscam a visão mental e moral, e finalmente levem vocês a colocarem o coração em Mamon, eu digo a vocês: não andeis ansiosos pela vossa vida. Esta parece ser uma ordem absolutamente impossível no mundo de tantas inseguranças, de tantas incertezas, não é verdade? Como não ser ansioso nos nossos dias? A ansiedade, ela é caracterizada pelo medo exacerbado em relação ao futuro. Ela é aquela preocupação exagerada que distorce o cenário real e nós ficamos alimentando nossa mente com muitos pensamentos negativos. A ansiedade pode ser saudável quando ela é somente uma expectativa de algo que está por vir. Mas quando ela se manifesta como distúrbio, ela prejudica a nossa qualidade de vida. Ela altera nosso sono e nós começamos a ter insônia. Ela altera o nosso apetite, diminuindo ou aumentando. Nesse caso, é difícil então manter ou controlar a rotina do dia a dia. Viver ansioso é ser diariamente crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso com relação ao passado e o ladrão da preocupação com relação ao futuro. E nós devemos nos livrar desses dois ladrões. Devemos fugir deles. Por que nós devemos fugir desses ladrões? Primeiro, porque a vida é a riqueza mais importante, irmão. A vida é a riqueza mais importante. Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, no verso 25. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves do céu? E o argumento de Jesus aqui é interessante, porque ele parte do maior para o menor, como que dizendo: depois que o Pai Celestial deu a vocês vida e corpo, será que ele não vai sustentar vocês? Uma vez que ele já te deu o que é mais importante, que é a vida, ele não te dará também as coisas menos importantes, que é comida, bebida e roupa? Não é a vida mais importante do que todas as coisas? Então, Jesus diz: não confunda as prioridades. O nosso problema é esse, que nós confundimos as prioridades da vida. O argumento de Jesus é o mesmo que nós encontramos em Romanos, capítulo 8, verso 32, que já foi lido, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por que viver na ansiedade se eu creio que Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra? Eu sei que Ele não poupou o seu próprio Filho, deu Ele por nós, morrendo na cruz. Porventura, Ele não nos dará todas as coisas? E Paulo está dizendo, se quando nós éramos pecadores, Deus nos deu o melhor,
que é o perdão e a salvação, agora que somos filhos de Deus, acaso Ele não nos dará tudo o que nós precisamos? Deus é por ti, meu irmão. Deus é por ti. O Senhor não desampara nenhum dos seus filhos. Descanse seu coração. Descanse porque Deus se relaciona com os seus filhos com base no Calvário, concedendo a todas as coisas em abundância àqueles que lhe pertencem. Portanto, não fiquem ansiosos. Eu quero dizer, Jesus está cuidando de tudo. Jesus está cuidando de tudo. Vejam que Jesus usa o verbo no imperativo, no tempo presente. E o seu significado pode ser: não tenham esse mau hábito. É um mau hábito a ansiedade. Não tenham esse mau hábito. Meus filhos não precisam ter esse mau hábito. Ou, já que vocês caíram nesse erro, então desfaçam desse mau hábito. Deixem de se preocupar. Coloca nas minhas mãos. E no original, preocupar significa ficar distraído. Como Marta, por exemplo, que estava distraída, dividida. Eu tenho que fazer, eu tenho que servir. Jesus está aqui, eu preciso preparar um bom lanche, fazer um bom café. E ela ficou distraída entre muitas coisas. Ansiosa. Enquanto que uma coisa só era necessária: estar aos pés de Jesus. A ansiedade, ela tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes nós sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício. E esse problema é gerado na nossa própria cabeça, na nossa mente, e fica nos perturbando. E rouba a nossa alegria, rouba a nossa disposição. E os discípulos olharam para Jesus, andando sobre as águas, vindo socorrê-los, cheios de medo, pensaram que era um fantasma. É sabido que as pessoas se preocupam mais com coisas imaginárias do que com males reais. É Jesus, é Ele que está vindo. Estatisticamente, 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Sofremos desnecessariamente. Somos filhos de quem? Deus. Quem é Ele? O dono do mundo. Simplesmente isso. E 70% dos nossos problemas nunca vão acontecer. Ou seja, nós sofremos desnecessariamente. E a ansiedade tem o poder de aumentar os problemas. E quando ela aumenta os problemas, ela diminui a nossa capacidade para resolvê-los. E nós ficamos apavorados. Uma pessoa ansiosa, ela olha para uma casa de cupim e pensa que está diante de uma montanha intransponível. Lembra dos espias de Israel? Tanta coisa que tinha naquela terra. Eles só enxergaram gigantes. Eles que eram príncipes, que já haviam experimentado tanto o poder de Deus, se sentem como gafanhotos. Davi agiu de forma diferente com os soldados de Saul. Enquanto todos viam Golias como uma ameaça, ele olhou e creu na vitória sobre o gigante. E você também pode crer. Geazi olhou os inimigos de Israel, ficou com muito medo, enquanto Eliseu olhou e viu os valentes de Deus cercando aquela cidade para protegê-los. Não deixe a ansiedade desviar o seu foco de Deus. A ansiedade tem o poder de desviar nossos olhos de Deus e fixar nas circunstâncias, nos problemas. E aí nós restringimos a vida, a corpo e as nossas necessidades. Quero dizer que a sua vida é mais valiosa. E Jesus está cuidando dela. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Porque Ele é maior que as suas lutas. Ele é maior que os seus problemas. E como é que Jesus vai mostrar isso para os discípulos? O céu da Palestina e de outros países vizinhos eram sempre cheios de pássaros. E as escrituras mencionam muitos desses pássaros. Muitos mesmo. Jesus olha para as aves e convida os discípulos: olhem para o céu, dá uma olhadinha aqui. Está vendo esse tanto de aves ali?
Vocês sabiam que elas não plantam, não colhem, elas não guardam estoque, contudo, estão por aí a voar livremente, com todo vigor. Por quê? Porque o Senhor as sustenta. Ele as sustenta. É claro que Jesus não está estimulando aqui a ociosidade. Não. Isso é uma má interpretação, porque as aves, de forma alguma, são indolentes. Elas lutam pela vida. Elas não ficam quietas num galho lá, esperando o alimento cair nos seus bicos. As aves adultas, claro. Elas vivem muito ocupadas. Elas recolhem insetos, minhocas. Elas preparam seus ninhos. Elas cuidam dos seus filhotes. Elas ensinam esses filhotes a voar. E quando Deus dotou as aves desses instintos, Ele estava cuidando delas, enquanto elas correspondiam a seus instintos. E as aves e as flores são apresentadas como exemplo para mim e para você. Martinho Lutero disse que Jesus está fazendo das aves nosso professor e nosso mestre. Mais frágil pardal se transforma num teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele faz todas as coisas. Ele sabe das minhas necessidades e sustenta cada uma delas. O Senhor conhece as suas necessidades. Os lírios se vestem com a maior glória do que Salomão. E nós? Nós valemos muito mais do que as aves e os lírios. E se Deus alimenta as aves e veste os lírios do campo, Ele cuida também dos seus filhos. Descanse o seu coração, porque a sua vida é preciosa e Deus está e vai continuar cuidando dela. Em segundo lugar, nós devemos nos livrar da ansiedade, porque ela é inútil. Observe comigo o verso 27 a 30. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. A ansiedade, ela causa desintegração no nosso interior. Observe a natureza e você vai perceber que quando o homem não interfere, ela trabalha de forma plena, integrada, porque a natureza confia em Deus. O ser humano, no entanto, tenta viver na dependência das suas riquezas, dos seus bens materiais, e por isso acabam se desintegrando. O côvado aqui significa prolongar a sua vida, dilatar a sua existência. O significado é: quem de vocês pode, por mais preocupado que você esteja, estender 5 minutos a mais na sua vida? Quem? Por mais ansioso que esteja. A preocupação, segundo Jesus, ela não tem esse poder de alongar a vida. Pelo contrário, ela faz encurtar a vida. Isso porque a ansiedade nos mata aos poucos. Ela rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira nossa confiança em Deus e empurra-nos por uma vida menos do que cristã. E Deus não quer isso para você. Os hospitais, as clínicas, os consultórios estão cheias de pessoas tratando da ansiedade. Como já afirmamos, o sentido da palavra ansiedade é estrangular, é puxar em direção opostas. E o que é que nós dizemos quando estamos ansiosos? Eu, que sofro também desse mal como você. Nós estamos teimando em tomar as rédeas da nossa vida e tirar ela das mãos de Deus. Olha que loucura. É isso que nós fazemos com a ansiedade.
E ela nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. Mas o amanhã nem chegou. E os problemas que estão na nossa mente talvez nem ocorram. Se acontecer, certamente será num grau muito menor do que nós imaginamos. Então a ansiedade, ela é incompatível com o bom senso. É uma perda de tempo. Jesus diz, nós precisamos viver um dia de cada vez. Devemos planejar o futuro? Certamente. Os jovens, estudem. Façam uma boa faculdade. Trabalhe. Ajunte um pouquinho de dinheiro. Nós precisamos planejar o futuro, mas não viver ansiosos por causa dele. Preocupar com amanhã não nos ajuda nem hoje e nem amanhã. E se alguma coisa nos rouba a força de hoje, isso significa que nós vamos estar mais fracos amanhã. E quando o problema chegar, nós estaremos mais fracos, porque já nos desgastamos antecipando ou imaginando. Ou seja, nós vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer. Nós já sofremos por ele, nem aconteceu, já sofremos. E se ele vier a sofrer, nós vamos sofrer 2 vezes, porque sofremos antes e sofremos na hora que ele chega. Um dia de cada vez. Viva o hoje. A ansiedade é uma falsa visão da vida. É uma falsa visão de você mesmo e de Deus. Pois ela nos leva a crer que a vida é feita daquilo que comemos, bebemos e vestimos. E a vida é muito mais que isso. Assim ficamos preocupados com os meios e esquecemos do fim da vida. E o fim da vida é glorificar a Deus. Falando de fim, no sentido de propósito, é glorificar a Deus. E Jesus nos diz aqui nesse texto que a ansiedade não é cristã, irmãos. Por quê? Porque a ansiedade, ela é gerada no ventre da incredulidade. Essa é a mãe da ansiedade, a incredulidade. E é pecado, irmãos. E devemos lutar contra ele. Porque como é que nós vamos encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus a respeito do céu, se nós não confiamos em Deus a respeito das coisas da terra? Se não conseguimos descansar acerca dessa vida aqui, passageira, breve. Por essa razão, Jesus está dizendo que a ansiedade era característica dos gentios, dos pagãos, de gente que não teme a Deus, daqueles que não conhecem o Senhor. Os filhos de Deus, não. Alimente a sua convicção no amor de Deus por você, no cuidado de Deus pela sua vida. Alimente isso. Nosso Pai, Ele sabe do que nós precisamos antes mesmo de pedir. Isso é fantástico demais. Isso não significa, evidentemente, que nós não devemos pedir. Na verdade, Ele nos encoraja, Ele nos ordena, faça isso, peça. Para quê? Para informar Deus acerca das minhas necessidades? Não. Não é. Porque Ele já conhece. O que Deus está fazendo é te chamando à sua presença para que você descanse nele. Para que você fale com Ele. O que Ele te chama é a sua presença para contar as suas anseios, as suas angústias, as suas preocupações. E de encontrar dele o alívio, o bálsamo para a sua alma. Trocando em miúdos, o que Deus está dizendo é, eu sei do que você precisa, mas vem aqui, fale comigo. Vem aqui, vamos bater um papo. Vamos conversar. O que está acontecendo? O que foi? Por que você está assim? É isso que Deus quer. Venha à presença do Senhor. É para o nosso benefício, não é para o benefício dele, é para o nosso benefício. Qual a sua preocupação? Vá à presença do Senhor, fale com Ele e descanse o coração. Pois você estará falando com aquele que é o Criador, o Senhor, o Deus todo soberano, poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que governa o universo. Aquele que tem providência certa para o momento certo. Aquele que nos deu o seu Filho, nos dará graciosamente tudo o que nós precisamos. Agora,
É fácil lidar com a ansiedade? Aquele que vos fala é mestre nisso? Não, não sou. Não é fácil lidar com a ansiedade. É possível vencê-la? Sim, é possível. Por isso eu quero agora mudar a pergunta. Como nos livrar da ansiedade? Qual o tratamento eficaz? Qual o remédio eficaz para a ansiedade? Verso 33 e 34, olha aí na sua Bíblia. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio. Amanhã Deus vai trazer o cuidado que você precisa, querido. Fica assim não. Ele vai trazer o cuidado que você precisa. Veja que Jesus fez o diagnóstico. Agora ele dá o remédio para a cura. A cura está em tomarmos o caminho oposto dos gentios. Eles vivem desesperadamente a buscar comida, bebida e vestuário. Os seguidores de Cristo estão no caminho inverso. Eles buscam, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. O caminho é inverso. E o verbo buscar aqui é importante porque ele indica uma vida que está ocupada. Pensa numa vida ocupada. Pensa num esforço diligente, perseverante em fazer alguma coisa. De forma muito zelosa. Que coisa é essa? Notem bem. Busquem primeiro, ou seja, dê a Deus prioridade que lhe é devida. Eu disse agora há pouco que o nosso problema é inverter as prioridades da vida. E quando nós colocamos as coisas secundárias em primeiro lugar, nós perdemos as primárias. E quando nós colocamos as coisas primárias em primeiro lugar, nós temos tanto as primárias quanto as secundárias. Qual que é o objeto dessa busca? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. Dê prioridade para Deus na sua agenda. Dê prioridade para Deus no seu coração. Faça da busca do reino de Deus a coisa mais importante na sua vida. Com isso, Jesus está nos convidando a reconhecer Deus como Rei do nosso próprio coração e da nossa vida. E reconhecendo Deus como o Rei sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, nós vamos sim fazer tudo o possível para fazê-lo conhecido das outras pessoas. Daí é natural. Quando Deus é reconhecido como Rei, a justiça prevalece. E essa justiça que o texto está nos dizendo aqui, ela é uma condição jurídica, porque ela foi imputada a nós através de Jesus. Mas ao mesmo tempo, ela é uma condição ética, ou seja, uma maneira de viver. Nesse reino, justiça são objetos de uma busca contínua e diligente, um esforço incessante, árduo, com o objetivo de obter. E qual a recompensa? Qual a recompensa quando o homem dá a Deus prioridade? Quando o homem coloca Deus no lugar que ele deve estar, o centro. Todas as coisas serão concedidas a vocês como uma dádiva especial. Coloque Deus em primeiro lugar. Todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Portanto, não fiquem aflitos pelo amanhã, porque o amanhã por si mesmo terá o seu problema, e isso nos basta. Quando o amanhã chegar, lida com os problemas de hoje. Gaste suas energias com os problemas de hoje. Busque solução. Concentre-se nos problemas de hoje. Quando o amanhã chegar, novos problemas vão vir.
mas também vem novas forças do Senhor, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele vai estar lá. Vem mais problemas, outros problemas, retorna problemas, mas Deus renova as suas forças sobre a vida dos seus filhos. Deus nos mune de forças hoje, para enfrentar os problemas de hoje, e estarmos preparados para o problema de amanhã. Lembra de Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Vamos ler juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Você crê nisso? Lance fora a ansiedade do seu coração. Amanhã Deus vai renovar as misericórdias que você precisa. Amanhã Ele vai te dar a força que você precisa para os problemas de amanhã, como deu para os problemas de hoje. Esse é o convite de Jesus para a sua vida. E o que nós devemos levar para a nossa vida prática desse texto, dessa passagem? Como aplicar isso no nosso dia a dia? Primeiro, a confiança em Deus é remédio para a ansiedade. Vencemos a ansiedade quando nos convencemos de que Deus é nosso Pai e que Ele conhece todas as nossas necessidades. Não só conhece, mas tem poder para suprir cada uma delas. A fé é o antídoto, irmãos. Que fé? Que fé é essa? A fé de que Ele conhece e nos ama. Ele te conhece mais que você mesmo. E Ele te ama de maneira profunda que você não consegue imaginar. A fé de que Ele é o nosso Pai. Que Ele sabe tudo o que temos necessidade antes mesmo de pedir. A fé de que se nós pedirmos um pão, Ele não vai nos dar pedra. Que se nós pedirmos um peixe, Ele não vai nos dar uma cobra, porque Ele é Pai. Nele nós vivemos, nele nós existimos. Ele é o Deus que nos criou e o Deus que nos mantém. Ele vai manter você. Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos sustenta. Por quê? Porque Ele é Pai. E eu posso descansar nisso porque Ele é fiel. Glória a Deus, irmãos. O apóstolo Paulo nos ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus. Vá orar. Filipenses, ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o remédio para a ansiedade aqui. Vá colocar diante de Deus. Feche a porta do seu quarto. Vá fazer conhecida, não no sentido de Deus desconhece, não, é no sentido de venha cá, fale comigo. Ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado. Quando olhamos para a vida da perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus, querido. Quando alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece e que Deus supre nossas necessidades, então a paz de Deus guardará o nosso coração. A paz é um sentinela que guarda a cidadela da nossa mente e do nosso coração. E eu sou muito grato a Deus, porque de 2 anos para cá, Ele tem me ensinado a lidar com a ansiedade. Ele tem tratado-me desse mal. E quão bom é. Coisas que estão aí na frente, mas às vezes não vemos. Deus está cuidando. Ele vai cuidar. Ele prometeu. Ele é fiel. Ele tem promessas para a sua vida. Descanse nelas. Viva hoje. Se preocupe com hoje. Amanhã Deus estará lá. Ele vai estar lá. Essa é a primeira lição. A confiar em Deus, descansar em Deus, é o remédio eficaz para a ansiedade.
A segunda lição que nós aprendemos é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Ele nos deu uma ordem: buscai primeiro. E Ele nos deu uma promessa: todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, quando eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas. A ordem é buscar o governo de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus em nosso coração em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus, e não nós, deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus são os nossos interesses, que devem ocupar nossa mente e nosso coração. A promessa é que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades, porque Ele diz: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? As que você precisa. As que você precisa para vencer os desafios do dia. Deus vai acrescentando. Deus faz hora extra em favor dos seus filhos. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Descanse em Deus, meu irmão. Ele está cuidando da sua vida. Você não consegue administrar o futuro. Tem sido tão libertador para mim aprender isso aqui. Não conseguimos administrar o futuro. E antecipar o futuro é começar a sofrer. E isso não é prudente. Devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. Cuide do hoje. Deixe o amanhã com Deus. É competência dele. E para concluir, eu quero contar para você uma história. Não é história, não. É história. Jean de Larry foi um dos poucos pastores europeus que tentou entender os índios no início da colonização do Brasil. Ele escreveu várias crônicas. E essas crônicas são fontes ricas que nos ajudam a entender como os índios viam a invasão de suas terras. E em uma dessas crônicas, narrada no livro A História Ilustrada do Cristianismo, volume 7, de Justo Gonzalez, está o diálogo que o pastor teve com o ancião índio. E o índio então diz para esse pastor: por que é que vocês, franceses e portugueses, vieram de tão longe buscar madeira para se esquentarem? Não existe madeira no país de vocês? Sim, existe, respondeu o pastor, porém não como estas aqui. Além do mais, nós não queremos madeira para queimar. Nós queremos madeiras para tingir as roupas, como vocês fazem com as cordas, os cordões e as plumas de vocês. Para isso que nós queremos essas madeiras. E o índio então me pergunta: e vocês precisam de muitas? Sim, precisamos, porque no nosso país há comerciantes que têm muito mais telas, facas, tesouras, espelhos e coisas do que vocês jamais podem imaginar. Um só deles, aliás, pode comprar madeiras de vários barcos. O índio então disse: o que você me conta é incrível. E este homem tão rico nunca morre? Sim, ele morre como os demais. E o índio então pergunta: e o que se faz quando ele morre, com todas essas coisas que ele tem? O pastor responde: ficam para os seus filhos, ou se não para os seus irmãos, ou para os seus parentes. O índio então dá a martelada final: já me dou conta de que vocês, franceses, são loucos. Vocês cruzam o mar com tanta dificuldade, trabalham com tanto afã para acumular riqueza para deixar para os seus filhos? Não bastaria a terra que alimenta vocês hoje para alimentar eles também amanhã? Nós temos pais, mães e filhos que amamos.
Porém, nós confiamos que depois da nossa morte, a terra que nos alimentou vai alimentar eles também. Por isso nós vivemos sem grandes preocupações. Que possamos confiar em Deus, o Deus da provisão, o Deus que tem cuidado, o Deus que vai continuar cuidando de vocês. O Deus que cuidou da sua vida, vai cuidar dos seus filhos. Porque cuidou dos seus pais, Ele continuar cuidando. Que possamos viver sem grandes preocupações, colocando Deus em primeiro lugar, acima de tudo, nas nossas vidas. O Senhor está cuidando de você. Deixe o amanhã nas mãos daquele que é competente. Nós não conseguimos administrar, só Ele pode administrar. Por isso, busque o Senhor em primeiro lugar. Descanse o seu coração. Viva sem grandes preocupações. E eu quero convidar você a colocar diante do Senhor a sua preocupação, a sua ansiedade, aquilo que está estrangulando a sua alma. Curva a sua cabeça e ore. Coloque diante do Senhor. Presente-se diante dEle. O Senhor é poderoso, o Senhor é bom, Ele é misericordioso, Ele está cuidando, Ele vai cuidar de você. Não se preocupe, essa semana está nas mãos do Senhor. O que vai acontecer, Deus proverá na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Descanse nele, descanse nele. Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o Senhor por sua bondade, sua graça e sua misericórdia. Obrigado porque podemos confiar, descansar no Senhor. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E em nome de Jesus, ajude-nos a lidar com a nossa ansiedade. Ajude-nos a confiar e a descansar no fato de que o Senhor governa todas as coisas e que nada pode mudar os planos que o Senhor determinou lá na eternidade. Ajude-nos a crer e descansar nisso, Paizinho. Cuida desse coração. Toma essa situação nas tuas mãos, que agora é apresentada, e manifesta o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade. Ajude-nos a entender, Deus, que não vamos mudar nada do amanhã, mas o Senhor pode. E o caminho é o caminho da oração, da busca, do quebrantamento. E em nome de Jesus, traga paz sobre o coração dos meus irmãos, sobre o meu coração, sobre aqueles que estão nos seus lares. A paz abundante de Cristo Jesus, a fé de que o Senhor é Rei, soberano, supremo sobre todas as coisas. Traga alívio, Senhor. Tem sido tão difícil nesse mundo de tantas aflições, tem sido difícil, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso Deus forte, o Senhor é o nosso Pai, e nós queremos descansar em Ti, e eu entrego nas Tuas mãos esse coração, esta oração, no nome santo de Jesus, amém.